Aos 4 anos de idade, continuava a pressão dos dois e a influência dos espíritos que estavam vinculados a ela, pressões espirituais. Aos 8 anos de idade, ela dorme, a partir daí ela não teve mais catalepsia durante o dia. As catalepsias dela eram durante a noite. Ela dorme, entra no estado cataléptico, é desdobrada e levada por um familiar à igreja da cidade onde ela nasceu. E lá na igreja tinha uma imagem do Senhor dos Passos. Quem já viu o filme Marcelino Pão e Vinho vai entender o mecanismo. Ela estava na igreja assentada, a imagem do Senhor dos Passos no altar. Jesus desprega da imagem e vem em direção a ela. E chega perto dela. O Senhor dos Passos está todo flagelado, cotovelo arrebentado, peito, joelho, todo machucado, coroa de espinho, sangue para todo lado. Ele materializou para ela. E disse a ela, olha para mim. Ela olhou nos olhos. Vês? Isto será a sua vida. 8 anos. Isto será a sua vida. Você nunca terá um dia de alegria na terra. Somente dores irão te visitar. Mas se perseverares, poderás adquirir saúde espiritual. E isto é ela própria quem diz em 2 livros, Recordação da Mediunidade e Devassando o Invisível. Ela própria narra esses fatos. Imagina como que o espírito volta para o corpo. Pressões espirituais. E aí continua, o pai era espírito, daí a pouco ela conhece o espiritismo. E uma bênção de espírito equilibrado, que soube seguir com Jesus, dia a dia, hora a hora, derramando lágrimas, mas soube vencer. Desencarna na década de 80, desencarna vitoriosa, médium vitoriosa, médium missionária quase, podemos dizer, porque soube não ficar paralisada na dor da expiação, mas construir o valor missionário. O outro grupo são os médiuns de prova ou de trabalho, esses ostensivos. São espíritos que estão no processo de evolução e que pedem a mediunidade ostensiva para que eles pudessem provar a própria fidelidade aos postulados propostos, pudessem trabalhar em favor das criaturas. Esta é a grande generalidade dos médiuns nas casas espíritas. Espíritos que comprometemos no passado com algumas questões e que agora temos a oportunidade de, no trabalho benéfico em favor da vida, melhorarmos. E o outro grupo são os médiuns missionários, aqueles que recebem uma incumbência da divindade para transformar a face de uma coletividade, para ampliar os horizontes de uma coletividade. Mas Emmanuel também falou isso para nós. Questão 383 do Consolador. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. Conhecem o rapazinho? Data vênia, né? Querido Francisco Cândido Xavier, novinho. Estava só começando. Era lá nos idos de 1927. 17 anos de idade. Anunciava-se a mediunidade. Mais objetivamente falando. Dia 8 de julho, primeira comunicação mediúnica. Maria João de Deus, o Espírito. Foi maravilhoso. De lá para cá, uma vida doada em favor de todas as vidas, em favor da vida. Médium missionário, nós não temos dúvida nenhuma. Trabalhador incansável da seara de Jesus. No processo de compreendermos trajetória, o mecanismo da mediunidade, André Luiz, retratando a fala do espírito Albério, diz assim: a mente permanece na base de todas as manifestações mediúnicas. Capítulo 1.
palestra do Albério. A mente. E o que é chamado mente? Numa licença poética, nós nas orações e nas falas dizemos assim, a nossa mente e o nosso coração. No conceito, mente engloba cérebro e coração. Isso está no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, médio Chico Xavier. A mente é o espelho da vida em toda parte. Mais à frente ele diz, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face. E o cérebro, o centro das ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move para organizar e transformar na continuidade da vida. Então, Emmanuel está definindo um conceito. Mente é síntese do que pensamos e do que sentimos. Quando fala, a mente permanece na base de todo o fenômeno mediúnico, está dizendo, a síntese intelecto-moral do ser define o intercâmbio mediúnico. A mente. E é claro que no desenho, nós precisamos ir compreendendo, ali está no centro cerebral, no centro espiritual cerebral, mas é entendido que mente é o componente geral, diz lá o Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, capítulo 10º. O livro Estudando a Mediunidade estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade, e ele diz assim, para que um espírito se comunique, é mister se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. O espírito sintoniza com a mente espiritual do perispírito do médium, desdobrado, e nesta sintonia ela é transmitida à mente do médium e veiculada. Nas várias facetas de mediunidade, o processo é esse. Podendo ser mais ostensiva no terreno, por exemplo, da psicofonia sonambúlica, podendo ser menos no terreno da psicofonia telepática, da psicofonia consciente, podendo ser mais profundamente arraigado no chakra humeral, a psicografia automática, quanto podendo ser mais adelgaçada no sentido da psicografia intuitiva. Conta-nos a história que um sacerdote protestante, determinada faceta da igreja, parece-nos, se não estivermos enganados, metodista, chamado Stanton Moses. Stanton Moses estava fazendo a sua preleção na sua igreja, falando de Deus. Deus, veiculado pela faceta protestante, tem um sentido. E ele falou todo o seu discurso de Deus veiculado naquela sistemática. Terminou a sua preleção, foi ao seu camarim trocar a vestimenta. Os pastores americanos usam determinadas vestimentas nesta escola. E enquanto ele estava tirando aqueles aparatos, ele sentiu um peso na mão. E um constrangimento sendo convidado a assentar. Imediatamente a mão lançou mão de um papel, ou de vários papéis, pegou um lápis e começou a escrever. A mão ia escrevendo e ele olhava aquilo assustado. E a mão escrevendo. E ele olhando aquilo e ele estava lendo. E ele não concordava com aquilo que ele estava escrevendo. E a mão está escrevendo. Chegou ao final, o Espírito escreveu assim: eu estou falando de um Deus que você não conhece. De um Deus de misericórdia. Um Deus grande, belo, saudável. Eram os primeiros movimentos de Stanton Moses com o processo da mediunidade na América do Norte, no século XIX. Ele escreveu um livro chamado Ensinos Espiritualistas. Acha para comprar ainda. Eu não coloquei na lista. Nem sabia que ia citar o Stanton Moses aqui. Esta é a psicografia mecânica. O braço escrevia, ele olhava e criticava. Ele não concordava, não passou no cérebro, direto. Chakra humeral, a mão escrevendo. E Emmanuel define que, mente a mente, a sintonia constitui lei inderrogável para este intercâmbio.
é preciso haver sintonia entre a entidade comunicante e aquele que recebe a comunicação. Mas que sintonia que é esta? O que define a sintonia? O que define este processo de aproximação? No livro Nos Domínios da Mediunidade, no primeiro capítulo, o instrutor Albério está dizendo: um sábio que fosse comunicar com um médium, um hotentote, olha que palavra bonita, um hotentote, um habitante aborígene australiano ou do centro africano, ainda muito aprisionado às questões da sua vida doméstica, da sua vida agrícola, este sábio teria dificuldade de estabelecer linha de relação com este médium, porque ele quereria discutir sobre transcendentes assuntos filosóficos. Mas o médium só conseguiria ouvir se ele estivesse falando de vaca, de galinha, de criação de porco, da cerca, dessas coisas assim, que era o que ele pensava. Da mesma maneira, um hotentote desencarnado, querendo dialogar com um sábio da academia, ele vai encontrar poucos elementos de relação, porque ele vem para falar das galinhas, das vacas, e o sábio discutia elementos outros de transcendência. Sintonia e afinidade. Mas mais à frente nós vamos ver alguns elementos para definir para nós todo um processo. Allan Kardec fez uma pergunta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Olha a pergunta de Allan Kardec, está no Livro dos Médiuns. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. Olha para você ver. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, é luz que derrama na carne. Para ser médium ostensivo, precisa de um componente orgânico adequado às manifestações. Adequado. Então, isto é uma questão que é do organismo, biológica. Então, para ter mediunidade, qualquer um pode ter, tanto o hotentote, o homem mau, o homem bom, não importa. Mas o efeito da comunicação, a qualidade da comunicação, aí o moral interfere absolutamente. O nosso médium ali está na corda bamba. Ele está indo em direção ao bom, mas está mais próximo do mal. Ele tem que acelerar o passo, para que a mediunidade dele não seja motivo de escândalo. Uma imagem. A faculdade radica no organismo, radicada no organismo. Mas o uso pode ser bom ou mal. Então veja, ter mediunidade, isto não nos distingue. O livro Seara dos Médiuns, Emmanuel diz assim: não é a mediunidade que te distingue. Sim, o que fazes dela? Então não é porque eu sou médium que eu sou bom e melhor do que alguém. É o ato, o processo, a dinâmica da mediunidade que definirá a qualidade daquela pessoa, a abrangência. Então a influência moral, ela é fundamental. O componente moral é fundamental. O componente intelectual, se a moral está bem trabalhada, talvez nem seja tão necessário. Um homem com pouca cultura pode ser instrumento de espíritos superiores que surpreender a falta de cultura, escrevendo belos textos. Mas quanto mais nós nos melhorarmos intelectualmente, claro que mais favoreceremos para o êxito, para a abrangência da comunicação. Mas que define mesmo é o item moral. Mas já vimos que a mente é a conjugação intelecto-moral. Porque é coração e é cérebro. É a horizontal da razão e a vertical do amor.
vinculados, fazendo aquele ângulo, quando equilibrado, o ângulo reto, para realmente conseguirmos expressar o pensamento